Bom, meu nome é Janine Pires, sou uma profissional de turismo há uns 30 e alguns anos. Tive a oportunidade de trabalhar como presidente da Embratur, a primeira mulher a presidir a Embratur, e, ao mesmo tempo, passei por empresas e a minha especialidade sempre foi marketing de destinos turísticos. E agora, de uns 2 anos para cá, eu comecei a ampliar um pouco a minha área de atuação, e uma das coisas que eu mais sou, eu não sei se vai fazer de novo aquela entrada triunfal aqui do barulho, mas eu comecei a estudar algo que eu sou fascinada, que é comunicação. E eu poderia falar sobre comunicação para qualquer profissão, né? Mas, como profissional de turismo, eu achei que seria interessante poder capturar o dia a dia de como funciona o nosso setor e entender como a comunicação pode ajudar o desenvolvimento profissional. Então, na WTM passada, eu fiz uma palestra que tinha o mesmo nome, mas o conteúdo era diferente. E hoje eu trouxe aqui para vocês essa... É uma provocação. Fale como um humano. Por que eu acho importante a gente entender o que é falar como humano? É isso que eu vou trazer para vocês agora nos próximos, no máximo, 20, 25 minutos, para a gente poder bater um papo. Eu quero que vocês fiquem bem à vontade também para a gente interagir. O tema da WTM desse ano está diretamente relacionado a como valorizar o fator humano no cenário digital. E aí eu trouxe aqui para vocês uma informação que eu não sei se vocês sabem, mas tem um pesquisador que se chama Albert Mehrabian, e ele diz que 93% da nossa comunicação é não verbal. Não verbal. Isso significa o seguinte, que daqui, o que eu estou conversando com vocês, somente 7% importa o conteúdo que eu estou falando. Acreditem se quiser. Que 38% é o meu tom de voz. Meu tom de voz fala muito, não é? Se eu parar aqui no meio do palco, fazer uma pausa, que é uma coisa super relevante, de repente eu estou criando um mistério, né? Se eu falar bem baixinho, pode ser que eu queira contar um segredo. E nós mulheres, eu estou vendo aqui que tem mais mulheres do que homens, mas nós mulheres temos algumas nuances diferentes do tom de voz do que os homens. Então a gente tem que prestar bastante atenção, porque quanto mais grave a voz, mais, digamos assim, sexy, mais soa melhor aos ouvidos. E os homens já têm essa voz, né? As mulheres têm que cuidar um pouquinho com o grave da voz. Bom, se 97% da nossa linguagem é não verbal, 55% é a nossa linguagem corporal. Então, vocês imaginem se eu tivesse chegado aqui, vocês viram que não tinha ninguém no palco, né? Eu cheguei andando, isso foi uma casualidade, mas se eu chegasse aqui, passasse um PowerPoint cheio de texto, de letra, e ficasse aqui parada, né? Vocês iam voltar a usar o celular, que eu estou feliz que está todo mundo olhando para cá, né? E não está usando o celular, estava usando antes, quando a gente não tinha começado. Então, imaginem vocês, nesse cenário que eu mostrei para vocês, como é que fica a reputação de vocês, ou a reputação de cada um de nós, quando a gente se comunica, não só nesse cenário, onde a gente está aqui olho no olho conversando, onde a gente consegue fazer essa interação, mas numa reunião com a nossa equipe no escritório, numa reunião virtual com um cliente nosso, numa apresentação de um produto, numa feira como essa, depois de amanhã, terceiro dia, todo mundo super cansado,
né? Só que os primeiros 7, 30 segundos são a primeira impressão. Aliás, eu espero que eu tenha causado uma boa impressão em quem eu não conheço. Porque é assim, é de cara. Na hora que você chega aqui, que você entra numa reunião, que você conhece um parceiro de trabalho, que você vai fazer uma cooperação com algum colega seu, ou você vai fazer uma apresentação de um produto, logo no início, as pessoas vão se conectar com você, cada um com a sua história, e vão ou simpatizar, ou vão... cada um de nós pode lembrar alguém que a pessoa não gostava. Não tem aquela coisa assim, não fui com a cara dele, não fui com a cara dela. Depois, quando você aprofunda a relação, é claro, a pessoa vai te conhecer. Então, a comunicação é a sua reputação, é a sua marca, é como as pessoas vão te reconhecer como profissionais. Aonde você está agora, onde você vai estar daqui a algum tempo, onde você vai estar pelo resto da sua vida. É claro que aqui eu não vou falar de comunicação fora do trabalho, eu vou me ater ao ambiente de trabalho, mas até tem uma pergunta, talvez se alguém quiser aqui me ajudar, vou pedir para o pessoal, se conseguir um microfone, o pessoal lá do som, da técnica, tem um microfone sem fio, César, será? Vamos supor que, quero ver aqui se tem algum corajoso ou corajosa, porque dá um frio na barriga, né, na hora de falar em público. Mas assim, nós estamos aqui na WTM, você encontrou uma pessoa pela primeira vez e você vai se apresentar para ela, em até 1 minuto. Alguém quer me ajudar aqui no desafio? Não vou chamar ninguém se não quiser, mas... Aí, gostei de ver. Vem cá. Gente, eu adoro quando a pessoa levanta a mão e toma coragem. Sabe por quê? Vocês vão acabar de conhecer uma pessoa que vocês não conheciam. E os outros podem sair daqui anônimos, sem ninguém saber. Como é o teu nome? Ariadne. Fala aqui. Alô? Oi. Oi, meu nome é Ariadne, tenho 24 anos, sou analista de marketing na Lusotur Viagens e Consultoria. Tá, e vamos supor que eu estou te conhecendo, né, Ariadne? Você tem 1 minuto para me dizer quem você é, assim, a sua marca, para você te descrever profissionalmente. Vamos lá. Eu gosto de dizer que eu sou um camaleão. Então, em qualquer ambiente que eu esteja, eu consigo me adaptar facilmente. Sou muito curiosa e sempre me coloco à disposição de desafios. Olha, tá vendo? Muito legal, né? Então, Ariadne, é legal porque, assim, algumas pessoas aqui eu conheço, que eu chamei alguns amigos, que esse auditório é muito grande, eu falei, gente, vai lá para me ajudar um pouco, para poder ter gente. Mas a Ariadne eu não conhecia. Agora, todo mundo aqui está conhecendo a Ariadne. Prazer. Vamos dar palmas para ela, que nos ajudou. Obrigada, prazer enorme. Então, olha só, todo mundo tem medo de falar em público. É normal. É assim, 95%, 97% da humanidade admite que tem medo de falar em público. Os outros 5% ou 3% devem estar mentindo, porque todo mundo tem. Agora, a Ariadne, ela não pensou no frio na barriga e no nervosismo, ela pensou na oportunidade de falar. Isso é uma das coisas super relevantes no nosso dia a dia. Numa reunião, num debate de um projeto. Muitas vezes a gente quer colaborar, mas se eu falar bobagem, se não sei o quê. Não. Se você enxergar sempre uma oportunidade, você vai conseguir se colocar, você vai mostrar quais são as ideias e você vai aí sim ser uma liderança e ter influência social. Porque influência social, gente, não é ser influenciador nas redes sociais. É ter uma reputação e ser reconhecido entre os teus pares como uma pessoa que se coloca, que tem opinião, que é liderança, que tem capacidade de analisar, de criticar, de ser criativa no mundo que a gente vive hoje. E aí, eu trouxe aqui só para vocês dois dados que eu acho bem relevantes. Esse aqui é de um relatório do Fórum Econômico Mundial, que fala sobre o futuro do trabalho. O relatório é muito legal, mas as 3 coisas que eles dizem
que são mais importantes até 2030 nas habilidades dos profissionais são a empatia e a escutativa, a liderança e a influência social e a alfabetização tecnológica. Aí eu vou contar uma historinha rápida. Ontem eu almocei aqui no restaurante e na saída tem lá um cafezinho. Quando você está saindo, você tem que entregar um papelzinho. Aí eu parei, larguei a bolsa, aí fui lá, peguei o café e tinha uma pessoa parada ali, parada estava, parada ficou. Hoje, quando eu saí, tinha uma outra pessoa, era a Márcia. Aí a Márcia disse, e aí, a senhora já está indo? Vamos tomar um cafezinho? Aí eu falei, bora. Aí ela pegou o café, me serviu, não quer sentar um pouquinho? Olha a diferença da iniciativa da Márcia e da pessoa que estava ontem lá. Então, isso é empatia. A Márcia era o primeiro dia que ela estava trabalhando lá. E eu achei super interessante, porque eu comparei ela com a pessoa que eu encontrei ontem, né? Isso aqui se chama empatia. Se colocou no meu lugar. Conversei com ela, falei que eu ia dar uma palestra, ela achou o máximo. Enfim, fiz uma conexão super legal com ela. Depois, o LinkedIn, ele faz um relatório sobre as habilidades que as empresas mais buscam nas pessoas. O relatório desse ano coloca, em primeiro lugar, o que se chama de literatura ou de alfabetização tecnológica. Segundo, a comunicação. E o terceiro, o pensamento estratégico. São coisas, são características, são habilidades humanas, características do ser humano, né? É o que a gente pode falar das habilidades que são produzidas no nosso cérebro. Ah, mas eu não nasci sabendo falar em público. Mas você pode aprender. A neurociência, que é uma coisa fantástica, pena que a gente não vai ter tempo de falar muito, mas ela destaca essa plasticidade do nosso cérebro, essa capacidade de aprender, de fazer novas conexões, de fazer as síntese, sinapses, e dar um monte de faísca dentro do nosso cérebro. Isso acontece quando a gente está aprendendo. Então, eu te afirmo estudos, cientistas, autores que mostram que, sim, o teu cérebro, e você pode aprender, e você pode desenvolver as habilidades. Ah, como é que eu faço isso no meu dia a dia? O ideal é você prestar atenção nos pequenos momentos que você está. E escolher, de repente, uma habilidade que você quer desenvolver mais, né? É o meu tom de voz, ou é a minha postura. Uma das coisas, gente, mais simples, que eu imagino que seja uma guerra para todo mundo, é o nosso amado telefone celular, que é o rei, o ladrão da atenção, né? É o ladrão das conexões, é o ladrão dos relacionamentos. Por outro lado, a gente adora, né? A gente estuda, a gente lê, a gente se conecta, a gente resolve um monte de problema. Sou apaixonada por tecnologia, uso tudo quanto é novidade e eu estou lá, né? Olhando e futucando e interagindo. Mas teve hoje mesmo eu vi uma matéria, vocês devem ter visto aquela triste história da menina que inalou um desodorante, uma menina de 8 anos e faleceu, porque aquele desafio do desodorante, uma história terrível. Mas eles mostraram uma matéria depois sobre esse tema do celular nas escolas. O foco da matéria foi as próprias crianças e adolescentes mostrando que o recreio mudou completamente. Porque o recreio se tornou um momento de jogar xadrez, de jogar bola, de se comunicar. Porque antes, como é que eles ficavam? A mesma rodinha, né? Vocês já viram adolescente no celular, né? Talvez a gente seja a mesma coisa. Porque a gente é meio adolescente reciclado nessa hora. Mas assim, a gente fica todo mundo na mesma roda, cada um no seu celular. Então, a conversa, né, de uma geração mais jovem, ela está misturada e ela é, ao mesmo tempo, online e presencial, né? E é super interessante você observar como isso acontece. Mas essa matéria destacou, depois de 3 meses de obrigatoriedade, as crianças interagindo, as próprias crianças falando, uma coisa maravilhosa, porque elas estão descobrindo novas coisas. E aí, sinceramente, essa descoberta da conexão é que faz o teu cérebro funcionar. Porque aquilo que você engole ali instantâneo e pronto,
Pelo contrário, te faz rodar cada vez mais a tela, né? Existem até hoje redes sociais que têm um conteúdo diferenciado e que nos ajudam a fazer alguma coisa diferente. Mas aí eu quero trazer para vocês qual é o desafio. Tá bom, Janine, você trouxe aqui um monte de exemplos e tudo, mas qual é o desafio que nós temos nesse cenário posto, nesse cenário em que as interações, né? Por exemplo, a gente fala muito em trabalho híbrido. Só que tudo virou híbrido. Não existe mais uma separação do físico e do virtual. É como se... É até interessante a gente poder observar, mas é como se nós tivéssemos que aprender novas habilidades de decodificar sinais diferentes. Por exemplo, os emojis mesmo. Você pode ver que, dependendo da... Esses dias eu botei assim numa conversa, KK, né, a letra K. Daí um amigo meu falou assim, não, isso aí é coisa de gente mais, assim, madura. Aí você usa o quê? RS, RS. Aí agora eu só uso RS, 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 né? E as crianças mais jovens usam aquele LOL, né, Tiago? Tiago, que é o homem do marketing digital. Eu não sei se vocês viram o tal do filme Adolescência, que está uma polêmica danada. O filme, ele é muito interessante, é um filme impactante, mas ele usa exatamente, ele mostra que nem os pais, nem os professores, nem os policiais conseguem identificar esses novos sinais e as formas como, no caso, as crianças fazem bullying na escola. Na matéria que eu vi sobre a menina falando aqui no Brasil, ela disse, a gente ficava o recreio fazendo bullying com o colega. E agora, nós não temos mais o celular para fazer bullying com o colega. Então, imaginem que nós agora podemos ser chamados de humanos híbridos, né? Ou vivemos num cenário em que pedaços do virtual, pedaços do real, formam um terceiro espaço que tem uma linguagem diferente. Bom, e aí, como eu, ser humano, fico nesse desafio? Porque o que eu me pergunto, né, é assim, será que o nosso foco está certo? O nosso foco, né, e tem muito debate super interessante sobre inteligência artificial, e tudo que a tecnologia traz para a gente está relacionado hoje a dominação, vamos dizer, da inteligência artificial sobre o homem, os cyber robôs e não sei o quê. Tem muita coisa de ficção e tem muita coisa de realidade muito séria. Mas o meu ponto aqui na nossa comunicação profissional, no dia a dia, qual é o nosso índice de literatura, de alfabetização digital? Uma pesquisa que foi feita recentemente no Brasil mostra que 31%, só 31% das crianças no ensino médio têm habilidades básicas de mandar e-mail, copiar e colar um texto. Porque alfabetização digital não é saber entrar na rede social, não é publicar, tirar uma selfie e botar no Instagram, não é olhar um vídeo no YouTube, não é. A alfabetização digital, gente, é a gente entender que é muito diferente o que eu fazia no Google, que eu ia lá e fazia uma pesquisa, e o que eu faço hoje no DeepSeek, no ChatGPT, no Mistral, nas imensas inteligências artificiais, que é fazer o tal do prompt, que eu não chamaria nem de pergunta, né? Mas fazer a demanda correta. E, para isso, por exemplo, se eu faço uma pesquisa sobre tendências do turismo ou sobre comunicação, eu tenho que saber o que eu estou perguntando. Eu tenho que saber quando aquela IA pira e fala uma bobagem e eu pergunto, vem cá, qual é a fonte que você usou? Quando ela inventa coisas.
Mas se eu não tiver uma capacidade, primeiro, de saber perguntar, e segundo, de saber interpretar, e depois de saber usar aquela informação, eu viro uma vítima daquele processo, porque eu nem a capacidade de usar eu conheço. Então, é isso que as empresas querem, é isso que o Fórum Econômico Mundial coloca quando ele diz que é preciso ter uma literatura, uma alfabetização digital. Então, o nosso desafio está ligado a essas novas competências, está ligado à capacidade que a gente tem de entender, né, de não ter medo de apertar a tecla, de interagir. Vocês já... O Tiago não vale responder. Vocês já conversaram com a Monday? Já conversou, Tiago? Sabe quem é a Monday? Segunda-feira, em inglês. Alguém aqui já conversou? Não? Opa, Tiago, você não conversou, então você vai aprender uma coisa comigo hoje. Lá no ChatGPT, tem lá os... Você explorar os plugins do ChatGPT. E tem uma cidadã que se chama Monday. É a criatura mais mal-humorada, porque ela é uma chata. Você fala com ela, eu queria ter usado aqui, porque eu queria falar com ela, né? Dizer, Monday, estou aqui com meus colegas de turismo e tal. E ela é uma chata, ela esculhamba você, ela é mal-humorada, ela critica você. É divertidíssimo. Mas ela faz caras e bocas, né? E usa tom de voz, usa deboche, mostra o mau humor. Olha, testem ela, porque ela é super interessante para você poder entender como que essas novas habilidades vão acontecer, né? O Fórum Econômico Mundial ele fala o seguinte: 92 milhões de empregos vão desaparecer até 2030, mas vão surgir mais 170 milhões. É lógico que se a gente for fazer uma discussão mais sociológica, é muito grave o que está acontecendo, porque a grande maioria da população não tem acesso às suas necessidades básicas. Então, quando a gente vai discutir isso, né, numa sociedade tão desigual, isso é bastante complexo. Mas eu diria para vocês que se a inteligência artificial está falando esse idioma das características humanas, o que a gente está fazendo? Existem muitos debates interessantes, mas como eu quero focar aqui na nossa questão da comunicação, né, existem algumas características que, às vezes, daqui a um mês pode ser que não seja verdade, que a máquina que é programada, né, que não tira férias, que não dorme, que não tem sede, que não tem fome, que eu tenho que colocar ela para trabalhar para mim como uma extensão daquilo que eu faço, e é difícil aprender isso, a gente precisa aprender isso. Mas, por exemplo, a criatividade, né? Há um tempo atrás dizia que a inteligência artificial não poderia substituir a criatividade. Só que os logaritmos cada vez mais processados e desenvolvidos acabam lendo as emoções humanas e acabam construindo determinados parâmetros para ler você. Só que ele não sabe botar num contexto, ele não conhece as nuances culturais, ele não consegue entender o ambiente que você está, e ele não consegue interagir com as pessoas da forma como você interage. Ontem, a Heloísa Schumann, da família Schumann, que andou de barco, ela contou uma história que ilustra bem isso. Ela disse que chegou numa ilha da Polinésia com o marido e os 3 filhos. E aí ela disse que lá vem aquelas mulheres lindas, ela fala francês, chega a mulher, começa a conversar em francês com ela, e o marido e os filhos por ali, né? Aí ela chega para ela e diz assim, olha, mas que linda a sua criança. Ela disse que o marido dela ela é um pouco mais morena, mas o marido tem um olho claro, o filho, uma graça, de olhos claros, loirinho, não sei o quê, queimado do sol. Aí ela falou assim, será que você podia me emprestar o seu marido? A moça falou. Aí ela,
Porque ela estava falando, né, que ela chega nos lugares, que ela respeita a cultura, como turista. Ela estava contando como que era, que lia sobre o local e tal. Mas aí chega a moça lá e fala assim, dá para você me emprestar o seu marido? Aí ela, opa, deixa aqui dizer para ela como é que as coisas funcionam no Brasil, né, meninas? Porque às vezes a gente até empresta o marido, mas não sabe. Mas nesse caso, né, a moça chegou para ela e disse, e aí, você me empresta o seu marido? Aí ela falou, olha, lá no Brasil, né, a gente é monogâmico, né, meu marido é casado comigo, não sei o quê. Mas o que você quer fazer? Disse, não, eu queria ficar com o seu marido assim uns 2 a 3 dias, para ver se eu faço um filhinho lindo igual a esse que você tem. Aí ela disse, infelizmente, não vai dar. Enfim, ficou lá na ilha da Polinésia, aquela coisa maravilhosa. Depois que o barco estava bem longe, aí o marido disse, e aí, você vai me contar o que a moça queria com você? Ela disse, queria você emprestado. Mas ela já contou a história lá no mar, né, bem longe, que a moça da Polinésia era muito bonita, então eu vou contar para o marido quando estiver muito longe daqui. Mas você vê que são nuances culturais, que são coisas, né, do ser humano, das habilidades de linguagem, de conexão, que são humanas. E a gente está voltando a descobrir. De repente, a gente parece que deu uma guinada para o virtual, né? E agora a gente está tentando equilibrar essas coisas todas, e eu acho que elas são super relevantes. Então, se o nosso foco está errado, né, para eu chegar aqui para o final, eu diria que ele não está só errado, como ele está atrasado, porque provavelmente o que a gente deveria fazer seria entender que todo esse cenário já mudou e que eu, no meu dia a dia, do meu trabalho, na minha comunicação, na forma como eu escrevo um e-mail, na mensagem de WhatsApp, na conversa, olho no olho, que é uma das coisas que mais traz credibilidade, na forma como eu escrevo as coisas, como eu trato o meu time, como eu me relaciono com as pessoas que são fora da minha equipe, com os meus clientes, na maneira como eu apresento um produto e na maneira como eu me conecto com as pessoas, talvez a gente não tenha que ser só high-tech, né? A gente tem que ser high human, high touch, tem que ser alguma coisa que traga esse calor humano. E aqui na abertura, vocês estavam na abertura, quando teve o carnavalesco, conversando com as mulheres sobre o carnaval, ele falou alguma coisa sobre inteligência artificial, ele falou assim, mas acontece que o ChatGPT não tem o ziriguidum, não tem o balacobaco, não tem o não sei o que lá, que ele é super descolado. E é verdade. Então, eu acho que nesse cenário, a gente não tem que estar com o foco só em descobrir e entender, talvez, ameaças, mas a gente transformar isso naquilo que é a nossa capacidade. E aí, gente, eu acho que o desafio é ainda maior, porque, além de eu aprender a me comunicar no dia a dia, de eu ter coragem de falar, de eu superar o medo de falar em público, de olhar olho no olho, e, sobretudo, é a capacidade de se expressar. As pesquisas mostram que as crianças estão perdendo as habilidades de escrever, de falar, de se conectar com os outros por conta do jogo ou do telefone celular. Então, não se trata de uma briga, mas se trata realmente de entender, é um novo paradigma, é um novo mundo. Então, o nosso foco e o nosso desafio é mais difícil, porque a gente tem que aprender a se comunicar, a falar, transmitir as nossas ideias, fazer conexões que sejam verdadeiras e, sobretudo, acho que uma das coisas que eu acho que não tem regra, é a autenticidade. É você se sentir à vontade e ser quem você é, prestando atenção nessas nuances para você, que às vezes, gente, só com o nosso, vamos supor que a gente está numa reunião, né? E aí, reunião super relevante, importante, mas tem uma pessoa que está lá pegando o celular a cada 10 segundos, respondendo o WhatsApp, super ansiosa, sabe? Se for um líder, péssimo, porque não está focado. Para que está aqui na reunião? Impossível o cérebro fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Falta de respeito, me desculpa, né? Se você tem alguma coisa,
Você até avisa, eu estou aqui que eu estou com uma questão. Mas, gente, imaginem como o nosso foco vai melhorar se a gente conseguir fazer uma coisa de cada vez. Eu achava que era o máximo. Eu falava assim, acho que a gente fala isso, tá, meninas? Nós temos a capacidade de fazer muita coisa ao mesmo tempo. Pronto, a ansiedade domina na vida da gente. Os homens não conseguem fazer. Ainda bem que não conseguem, porque fazem uma coisa de cada vez, né? Então, o nosso foco para o trabalho, para o dia a dia, para ler, para estudar, quando a gente consegue essa concentração, ela é super relevante, porque essa falta de foco, essa quantidade de informações prejudica a nossa conexão e o que eu estava falando, a nossa reputação como profissionais, né? Então, a comunicação, ela deixa de ser só informativa, ela é intuitiva, ela é empática, ela é da conexão verdadeira, para não perder as palavras que a gente tem, né? E a gente pode aprender a ser um pouco esse humano híbrido que a gente estava mencionando aqui, né? E, na verdade, não é somar assim, presencial mais virtual igual, não. É entender que tem pedaços do virtual, ou o total do virtual, com pedaços do presencial, que se juntam e criam uma terceira dimensão, vamos dizer assim, que é uma mistura disso. Agora, a gente precisa aprender, né, assim, desde o básico, melhorar a escrever o nosso português, para não escrever português errado, até entender como faz um prompt para a inteligência artificial para puxar aquilo que a gente quer. Então, eu trouxe essa frase, né, que se a tecnologia acelera, o humano é que conecta. E aí, quando eu olhei para essa frase que eu escrevi, né, o futuro será cada vez mais humano. Aí eu falei, bom, mas o que adianta eu falar aqui se for humano, se... Tudo bem, nós não somos o centro do universo, porque o planeta, além dos... Tem outros animais, vegetais, tem os oceanos, tem os mares, tem toda essa discussão que a gente faz sobre o planeta, né? E nós, o papel que a gente tem dentro desse cenário. Mas a mensagem final que eu queria deixar aqui para a gente poder trabalhar, é que eu não achei uma palavra melhor, que a gente use os nossos power skills, né? Não é soft skills, são power skills. E a comunicação é aquilo que consegue, de fato, transmitir para as pessoas o que a gente quer. Mas muito cuidado, porque se a pessoa não entender o nosso conteúdo, as nossas palavras, se a pessoa não entender, não gostar do nosso tom de voz, e se a pessoa não entender a nossa linguagem corporal, ainda assim, a pessoa vai interpretar os sinais não verbais. Então, muito cuidado. Se você está conversando com alguém, que você esteja, de fato, conversando, e pedir para outra pessoa, olha, te conecta aqui comigo, que a minha atenção toda é para ti. Ou, deixa eu te dizer uma coisa, agora eu não vou ter tempo para conversar contigo, mas é tão importante que eu converse contigo, que a gente vai combinar um horáriozinho para a gente se falar. Então, o que são os power skills? Qual é o nosso desafio? É capacidade analítica, capacidade crítica, criatividade, empatia. São, qualquer lugar que vocês olharem, o que as empresas querem, o que os colegas querem, o que o chefe quer, são as qualidades humanas, não são as qualidades da máquina. Então, a gente tem o desafio, e aí eu dizia assim, gente, e os brasileiros, as brasileiras, têm uma capacidade de... Até esses memes que o pessoal faz, né, com as coisas que acontecem, né, no dia seguinte já aparece uma piada, uma brincadeira. Aquilo ali é de uma riqueza, de uma capacidade de interpretar a realidade. Então, isso é o nosso power skill. E é esse o convite que eu queria deixar aqui, né, que a gente pudesse olhar para o futuro, né, como esse humano que está tentando se colocar nessa nova realidade, porque os desafios que a gente enfrenta são muito grandes, mas eu entendo que nós, como brasileiros e brasileiras, com
essa capacidade que a gente tem, o estilo de vida. Aí eu vou traduzir, né, com o nosso ziriguidum, né, com o nosso bambalelê, né, com a nossa capoeira, com tudo aquilo que é a nossa cultura. É isso que a gente tem que colocar no nosso dia a dia. E, individualmente, cuidar da nossa reputação, cuidar do nosso nome. Isso significa desenvolver as nossas habilidades de comunicação, de conexão, e tudo isso da forma mais autêntica e, se possível, bem zen, né? Porque a gente está precisando dessa dose de calma para botar um pouco de flores em cima da nossa ansiedade. Super obrigada, gente, pela atenção, pelo tempo de vocês. Ó, eu não sei, Gabriela, eu passei do tempo, não? Não, né? Tá. Então, assim, quem chegou depois da gente, fui eu que me apresentei, porque não tinha ninguém aqui, mas se alguém quiser colocar alguma coisa, dar uma contribuição, falar de algum insight que teve, o palco é de vocês. A Ariadne tomou coragem. Aqui, ó, alguém me ajuda, gente, com o microfone? Em César. Cadê o César? Aqui o microfone. Alguém tem, gente? Ah, valeu. Obrigada. Você se apresenta, por favor? Alô, alô. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Maurício Juba, trabalho de Principal Designer na Dell, e hoje eu estou aqui representando a empresa da minha esposa, que é de concierge para viagens, né? E eu achei bem interessante, porque eu trabalho com IA na Dell, eu já trabalhei na IBM também, com IA, implementação de IA, e eu achei muito interessante sua palestra, porque a gente vê muito o pessoal resistindo a novas tecnologias, como se aquilo oferecesse algum tipo de ameaça para as pessoas. E é difícil a gente ver palestrantes e pessoas do ramo falando sobre todas as evoluções de tecnologia que tiveram, eram a respeito de humanidade, né? Eram a respeito de melhorar a vida das pessoas. Tem tecnologias que realmente são aplicadas de modo errado por pessoas que têm outras intenções. Mas a forma da gente evitar que isso aconteça é participar da mesa, né? Então, entrar nesse ritmo, entender que já estão avançando para sentimentos. Então, deixa eu participar, deixa eu colocar a nossa brasilidade, deixa eu colocar a nossa humanidade para fazer parte dessas soluções. Então, achei bem legal assim, a forma que você abordou o tema aí. Obrigado. Obrigada. Super interessante, né? Porque uma pessoa que trabalha com isso, teria mil coisas que a gente poderia falar, né, em relação aos desafios que a humanidade enfrenta com a própria IA, com pessoas, como você falou, né, que usam, enfim, a gente está cheio de exemplos, o mundo está cheio de desafios em relação às big techs, né, um monte de coisa. Mas por isso que eu digo que às vezes a gente não é nem fazendo a pergunta certa, a gente não está entendendo qual é o problema. E o problema também está nas novas habilidades que a gente precisa desenvolver. Eu acho um absurdo, assim, mas eu me preocupo com o futuro das crianças que não têm capacidade de interpretar, de analisar, de dar opinião, porque tudo é instantâneo, né? Tudo é o título da matéria, né? E você não consegue... Tem umas pesquisas que são absurdas. Você vê como as pessoas reproduzem informações sem nem ler, sem nem saber a fonte. Então, assim, acaba tendo a história que a Terra é plana. Coisas assim que você... Gente, não estou acreditando que isso é verdade. Agora, se a gente não desenvolver a nossa capacidade humana, se a gente não desenvolver o cérebro, como é que a gente vai viver nesse cenário, né? Então, vindo de alguém dessa área, eu te agradeço bastante.
Mais alguém, gente? Muito obrigada. Ah, mais alguém, né? Ah, então tá. Eu vi, você estava se coçando aí. Tava mesmo. Por favor, se apresenta, então. Tava mesmo. Meu nome é Soraya Costa. Quem conhece gosta, tô brincando. Sempre foi meu meu slogan. É o seguinte, eu trabalho na área de comunicação, eu e a Ana Rita, e nós temos projetos, né? E o que a gente percebe é realmente essa vivência com o ser humano, principalmente com a criança. Então, assim, na minha época, eu ia para a faculdade fazer trabalho e já tinha computador, mas o professor mandava escrever à mão no papel almaço, porque senão é só Ctrl+C e Ctrl+V. E é como você falou, hoje a criança... Bom, não só a criança, tem gente que nem lê o que você escreve. Você escreve uma mensagem, ela entende outra. Então, essa coisa de ser tudo tão instantâneo está fazendo com que as pessoas não prestem atenção no conteúdo. Né? No conteúdo. Então, realmente, eu me preocupo, acho demais a inteligência artificial, como na época da Revolução Industrial, teve que evoluir, um monte de gente perdeu o emprego, mas pintaram outros. Mas, assim, essa inteligência artificial está fazendo com que mais crianças se suicidem, porque a realidade que você vê ali não é a realidade que você vive. Você tem ruga, você entende? Você tem ruga, você tem gordura, e lá está tudo tão bonitinho, eu não faço mais parte disso. Como é que eu entro nisso? Então, são várias coisas, desde o aspecto realmente físico, de como você se enxergar, por isso essa preocupação da inclusão, que eu acho fantástico o que o Luciano Huck está fazendo, colocando gordinhas para dançar, entendeu? Porque é isso. Então, as coisas são importantes, mas na nossa vivência, eu acho de que cada um que está aqui tem que prestar atenção do olhar que está dando para o outro, para o filho, para quem tem filho, para o neto, que eu já tenho, tem que ter um olhar diferente para a gente poder participar dessa evolução, mas continuar questionando, criando e fazendo. Você sabe que tem uma pesquisadora super interessante, talvez você conheça, que chama Marianne Wolf. Ela tem um livro, ela é uma neurocientista, e ela tem um livro que ela explica da necessidade da leitura profunda e da diferença que faz no nosso cérebro, e que, lógico, daqui a muitos 1000 anos na frente, a plasticidade do nosso cérebro vai mudar, por conta, né, a mesma coisa, da não utilização, né, você faz menos sinapses, você desenvolve na evolução humana, por isso que eu sou tão apaixonada por neurociência. Nós teremos mudanças, né, como a gente teve quando a gente olha para a evolução da nossa própria espécie. Obrigada. Tudo bom. Gente, olha, mais alguém? Quero agradecer, foi super legal esse bate-papo da gente. Eu tinha até uma... Não sei se o pessoal... Acabou passando o tempo, eu não prestei atenção. O pessoal da técnica aí consegue colocar... Juarez, consegue colocar o último slide da minha palestra? Só o seguinte, aqui tem um QR Code para vocês usarem, porque aí eu vou mandar para vocês, não só, se vocês quiserem, a apresentação, mas um texto que eu vou escrever sobre a própria palestra. Então, um e-bookzinho simples, mas porque eu quero instigar que a gente, de fato, use o tal do lifelong learning, né? Que eu sou uma curiosa, então, tem que aprender a querer aprender, né? A ser curioso, a ver as coisas diferentes. Então, meu convite é, para estudar sobre isso, ler sobre isso, desenvolver as suas habilidades de comunicação e botar para fora essa humanidade tão legal. Então, esse é o código. Aí eu mando para vocês. E... Não, tem só se você gostou da minha palestra, né? Que eu quero saber, para ser honesta, né? Porque você é minha amiga, você vai dizer, foi ótimo. A parte que você pegou, você gostou.
Mas é porque aí tem o teu e-mail. Também eu quero saber, né, gente? Foi legal, não foi legal? O tema é interessante para a gente poder continuar conversando. Obrigada. Vou deixar aqui o pessoal continuar e aproveitem a feira.